Alguns dias eu publiquei aqui no canal um Shorts, verdades que ninguém aceita sobre Demon Slayer parte 4. E lá eu afirmo uma das coisas mais insanas e loucas que eu já afirmei aqui no canal. Nosso Muratinha, nosso grandioso deus de Kimetsu no Yaiba, se move a 1000 km/h. E você pode achar que eu estava brincando, como muitos acharam. E falando nisso, um salve aí pra geral que pediu explicação. Teve muita gente aqui no YouTube, também lá no TikTok. Então eu resolvi vir aqui e trazer pra vocês agora os níveis de velocidade de Demon Slayer. Lógico que é um vídeo um pouco mais técnico, meio chato, então eu vou tentar que ser o mais agradável possível. E já que isso aqui vai ser uma parada bem mais longa, vamos tentar ir ser o melhor possível. Então pega uma pipoquinha, relaxa e aproveita o vídeo. Você pode assistir aqui focado, que eu recomendo, ou você pode deixar em segunda tela e sair ouvindo tudo. Um salve também para a Shino Asada, que até o momento é o único membro aqui do canal, e realmente eu adoro muito seu apoio aqui. Obrigado de verdade, cara. E agora, antes de eu começar com as informações, eu também quero pedir pra você que me siga lá no Twitter, que eu vou começar a fazer projetos novos, responder perguntas de vocês aqui em vídeo, pegando tudo que vai ser perguntado lá. Então o link vai estar aqui na descrição no primeiro comentário fixado. E bom, lá no Shorts eu afirmo o seguinte, com todas as palavras, abre aspas. Murata, por algum motivo, deve se movimentar pelo menos 1000 km/h e eu tenho como provar. Fecha aspas. É uma afirmação meio insana, já que em Demon Slayer temos a ideia de que a autora criou as respirações dos caçadores de Onis apenas como efeitos visuais. Eles não são reais, são apenas ilustrativos. Rengoku não invoca chamas, Gil não alaga tudo à sua volta, Gyomei não respira pedra, Mitsuri não solta corações, e Muichiro não é fumante. São apenas humanos entre aspas normais, com técnicas avançadas de respiração, que aumentam seus batimentos cardíacos ao ponto de eles poderem lutar no fim com demônios de igual para igual. Então, para iniciarmos a nossa análise de quão rápido é alguém em Demon Slayer, vamos primeiro voltar para o básico. O que são as técnicas de respiração? Durante o capítulo 4, no jeito que os humanos participam da Demon Corp, ou a milícia dos caçadores de Onis, e são apenas humanos de carne e sangue, onde qualquer dano recebido não é regenerado. Mesmo assim, eles dão suas vidas para proteger a humanidade. Makomo, uma aprendiz do Orokuda que acabou morrendo na seleção final, define a respiração concentrada da seguinte forma, abre aspas, é a aceleração do sangue em sua corrente sanguínea e na batida de seu coração. Dessa maneira, a temperatura do seu corpo aumenta, você será capaz de manter a forma humana e ser tão poderoso como um demônio. Fecha aspas. Ela também frisa que a capacidade dos pulmões é o principal componente para o funcionamento da respiração concentrada. Assim, quando o caçador puxa o ar, ele segue para dentro de seu corpo, indo para a corrente sanguínea. Os ossos e os músculos entram em um estado de, entre aspas, pânico, elevando o corpo humano para um estado de, entre aspas, adrenalina, com aumento da temperatura, dando assim a força que o caçador precisa para se igualar com os Onis. Quanto maior a capacidade dos pulmões e os aspectos físicos, mais força o usuário de respirações conseguirá alcançar. E no capítulo 49, somos introduzidos por Sumi Narikyo a respiração concentrada de foco total constante, onde basicamente o usuário das respirações mantém sua respiração de foco total durante 24 horas, até mesmo quando está dormindo. Alguém que consegue usar esse tipo de técnica por 24 horas tem todos seus reflexos e agilidade muito acima do de humanos normais. Os poucos que dominam, ou são pilares ou estão em um nível muito próximo. Aqui é bem importante destacarmos que é uma diferença gigantesca entre as técnicas de respiração, no caso as respirações da água, amor, trovão, vento, pedra, chamas, lua, sol, entre outras, e a respiração concentrada. São duas coisas diferentes. A respiração concentrada leva o caçador ao estado de força descrito pela Makomo, enquanto as técnicas de respiração permitem a sincronia entre a respiração concentrada e as técnicas de esgrima em combate. Então é possível alguém aumentar os seus atributos físicos durante o uso de uma técnica. Isso aqui vai ser muito importante para entendermos o Rengoku e o Zenitsu. E por fim, também somos introduzidos à marca do caçador durante o capítulo 94, onde Tanjiro, depois de falhar em cortar o pescoço do Gyutaro, tem uma segunda chance graças ao Uzui. E nessa segunda chance, ele bate com a espada e percebe que novamente não vai conseguir cortar. Então para isso ele deduz que precisa 100 vezes a força que ele tem naquele momento. Essa era a força necessária para matar aquela lua superior, uma força de 100 vezes. Quando as marcas crescem em seu rosto, Tanjiro finalmente aumenta em 100 vezes os seus aspectos físicos, cortando Gyutaro e o exterminando. Essa informação aqui vai ser bem importante mais pra frente, então guarda ela muito bem na sua cabeça. A marca do caçador aumenta os aspectos físicos em pelo menos 100 vezes. Como todos nós sabemos, a marca ressoa entre os caçadores de Onis como se fosse um tipo de vírus contagioso, onde os mais fortes acabam sendo, entre aspas, contaminados. Em troca desse poder, há uma maldição. O caçador vai morrer misteriosamente assim que completar seus 25 anos. Foi assim na era Sengoku e também na era Taisho, com todos que atingiram essa idade enquanto marcados, acabando morrendo de forma misteriosa. Os únicos que são exceções à maldição são aqueles que já nasceram com a marca, como Yorichi, Tanjiro e Tanjuro, e também aquele que sucumbiu ao lado dos Onis, assim como Kokushibo. Além de tudo isso, um usuário marcado libera o potencial de acessar uma técnica, o mundo transparente com e sem estado altruísta,
Quando falamos em estado altruísta ou estado de abnegação, temos duas definições dentro do próprio mangá de Kimetsu. A primeira explicação é feita por Tanjiro Kamado durante o capítulo 151, onde nas palavras dele, ele explica esse estado da seguinte forma, abre aspas, utilize os 5 sentidos e tenha total consciência do seu corpo, até mesmo do menor dos vasos sanguíneos, mantendo apenas os necessários movimentos e se feche para todo o resto. Você vai realizar os movimentos de maneira rápida e com naturalidade, como se estivesse piscando, então o caminho iluminado vai se abrir, e quando sua mente ficar limpa, você vai ser capaz de ver o mundo transparente. Fecha aspas. A segunda explicação é de Akaza, durante o capítulo 153, onde ele diz o seguinte, abre aspas, em todos os séculos que eu vivi, eu nunca vi um humano sem espírito de batalha. Até mesmo os bebês emitem um fraco espírito de batalha, porém ele conseguiu fazer com que todo seu espírito de batalha desaparecesse em um segundo, se referindo ao Tanjiro. É como se estivesse lutando com uma planta que não deveria estar ali. Naqueles olhos não havia ódio ou raiva, não havia intenção de matar ou de lutar. O que se passava naqueles olhos era nada mais que o território divino que eu sempre almejei, nada além do estado de abnegação. Fecha aspas. Com todas essas informações, entendemos que Tanjiro só alcançou o mundo transparente pela consequência de entrar no estado altruísta e ter o controle total sobre seu corpo e pensamentos, onde ele não tinha intenção de matar, lutar, odiar, hesitar ou temer. No mangá, apenas mais 2 personagens foram confirmados sendo capazes de alcançar esse estado, Tanjiro Kamado, pai de Tanjiro, e Yorishi Tsugikuni, o Demon Slayer mais forte da história. Possivelmente, Sumiyoshi Kamado, o antepassado de Tanjiro, também aprendeu a entrar nesse estado altruísta, já que foi a partir dele que a família Kamado começou a passar adiante esse conhecimento sobre as técnicas de respiração de Yorishi. Já a habilidade do mundo transparente em si, todos aqueles que atingiram esse estado foi através do hiperfoco de suas visões e sentidos. Basicamente, focaram tanto a sua atenção em uma coisa que passaram a ver através dela, acessando o mundo transparente. Como podemos ver principalmente no capítulo 165 com Kokushibo, no capítulo 173 com Gyomei Muichiro e no capítulo 191 com Himejima novamente e Obanai Guru. A diferença entre os dois estados é que quando o mundo transparente é usado com o estado altruísta, além de obviamente ter a presença ocultada completamente por não ter intenções assassinas ou demonstração de qualquer tipo de sentimento, o usuário também ganha um aumento ridiculamente grande na sua velocidade de evasão e na intuição de seus movimentos, podendo reagir imediatamente de forma instintiva com seus sentidos para evitar ataques que seriam entre aspas mortais, como foi nos confirmado nos capítulos 151 e 152. Já o mundo transparente sozinho fornece uma melhor precisão dos golpes, por estar conseguindo ver através do inimigo, e também por ter um reflexo maior, podendo prever os golpes do adversário através dos mínimos movimentos dos músculos. Já quando se trata dos Onis, temos esses seres bem misteriosos, não tem como sabermos exatamente o quão grande é o upgrade físico que o humano ganha ao virar um Oni, mas sabemos que uma civil pequena como a mãe de Sanemi já se torna capaz de em segundos atacar todos seus filhos e eliminá-los. Sabemos que os Onis se tornam mais fortes quanto mais sangue do Muzan ele tem no corpo. Quanto maior a concentração, mais forte e rápido é o Oni. Os Onis também possuem regeneração aprimorada, também relacionada ao sangue. Quanto mais sangue, maior a regeneração, e a única forma de feri-los é através do sol, ou de poderes vindos de origem dele, como as lâminas de Shirins. Em relação aos Kekijutsus, eles são habilidades que os Onis mais fortes possuem e se aproximam do que chamamos de magia. E bom, agora que a gente já fez o básico e definiu de forma clara o que são os caçadores de Onis, os Onis, as respirações, a marca do caçador e alguns outros poderes, vamos voltar ao assunto principal do vídeo, que são as velocidades. Mas o que é a velocidade em si? De acordo com o site Só Física, a velocidade de um corpo é dada pela relação entre o deslocamento de um corpo em um determinado período de tempo. A análise de velocidade se define em 2 principais tópicos, a velocidade média e a velocidade instantânea. A velocidade em si é uma grandeza vetorial, com um módulo. Não existe velocidade negativa, ela apenas altera a direção e o sentido. Direção na vertical ou na horizontal, de forma meio boba para cima ou para baixo, e sentido para frente ou para trás. Aqui no vídeo, vamos usar o quilômetro por hora, já que é a medida que a gente mais usa aqui no Brasil, deixando um pouco de lado o metro por segundo, que é a medida do sistema internacional usado pelo mundo inteiro. Sempre que aqui estiver algo em metros por segundo, eu vou converter para quilômetros por hora. Usando a fórmula de 1 metro por segundo, equivale a 3,6 km por hora. A velocidade média que você tem mais cedo é a velocidade de deslocamento dada em um período que o corpo se movimenta de ponto A ao ponto B. É mais ou menos assim, você sai de sua casa e vai até a padaria. Obviamente, você vai parar para atravessar a rua, vai andar mais rápido ou mais devagar até chegar lá e pedir seu pãozinho. No caso da velocidade média, ela vai calcular qual velocidade você se moveu de um ponto ao outro se você manter esse mesmo ritmo de forma constante. E para quem gosta de física, a fórmula que calcula isso é essa aqui. Velocidade média é igual ao intervalo de deslocamento do ponto final menos o ponto inicial, dividido pelo intervalo de tempo dado por tempo final menos o tempo inicial.
Já a velocidade instantânea é a velocidade definida como mudança instantânea no deslocamento do tempo, dando bem maior precisão a uma velocidade que está sendo usada durante um determinado momento, mas que não se mantém durante todo o percurso. Além da velocidade de deslocamento, em uma luta de espadas como ocorre em Demon Slayer, temos outras duas velocidades que são extremamente importantes: a velocidade de reação humana e a velocidade gestual. A velocidade de reação humana podemos chamar também de reflexo, que é o tempo médio humano de reação a um estímulo visual. Normalmente a média humana é de 250 milissegundos, e ainda é possível melhorar para 200 milissegundos se você trabalhar bastante. Entretanto, passar disso se torna extremamente difícil, e até hoje, o menor tempo de reação registrado é de 120 milissegundos, um recorde considerado até mesmo como impossível de ser quebrado. Já a velocidade gestual é a qualidade particular dos músculos somadas com as coordenações neuromusculares, que permite a execução de uma sucessão rápida de movimentos gesticulares, formando séries de movimentos rápidos em pequenos períodos de tempo. Para espadachins, isso definiria o quão rápido ele conseguiria movimentar sua espada e criar sucessões de movimentos. Agora que entendemos todos os conceitos de velocidade e reação, vamos finalmente começar a falar das velocidades em Demon Slayer. Durante o capítulo 50 de Demon Slayer, Shinobi e Tanjiro conversam no telhado de uma das instalações da mansão borboleta, e no final da conversa, a Kocho simplesmente some da nossa visão, mas podemos perceber que na visão do Tanjiro, ele apenas continua fazendo o que estava fazendo, sem comentar nada, então ele percebeu o movimento da Kocho, mesmo vendo que ela é extremamente rápida. No episódio 26 da primeira temporada do anime, a gente tem uma cena extra, onde antes de ir para o trem infinito, Tanjiro se encontra com Gil Tomioka, e o Hashira, da mesma forma que a Kocho fez, sumiu na nossa visão, mas pela reação do Tanjiro, nós percebemos que ele viu os movimentos do Gil. Afinal, ele até mesmo grita umas últimas palavras para o Gil enquanto ele corre. Só lembrando que essa cena aqui não existe no mangá de Kimetsu. Quando estamos no trem infinito, os primeiros movimentos do Rengoku contra o primeiro Oni que aparece são acompanháveis por Tanjiro. Ele consegue ver a esgrima do Rengoku, mesmo considerando algo incrível, e pedindo para ser o seu aprendiz. Porém, no capítulo 60, temos o Kyojuro começando a levar as coisas um pouquinho mais a sério, onde ele passa pelo trem inteiro causando temores, e para bem na frente do Tanjiro. O garoto até compara os movimentos do Hashira a um ataque de Oni, e posteriormente, quando Rengoku vai embora, Tanjiro diz que não conseguiu vê-lo. A velocidade de Rengoku já não era mais acompanhável pelos olhos normais de um humano, e também pelos olhos de Tanjiro, que era um caçador extremamente treinado, com reflexos sobre-humanos que poderia acompanhar muitas coisas. Então ele já era muito mais rápido que alguém como um dos membros do trio de protagonistas. Lembrando que o próprio Tanjiro, no capítulo 58, nocauteou 3 pessoas dentro do trem em questões de praticamente um momento, onde ele mesmo já não era mais acompanhável pelos olhos humanos, o que dá ao Rengoku a percepção de que ele é muito mais rápido do que a gente imagina. Lembrando que até aqui, estamos falando apenas da velocidade de deslocamento. Lembre-se de ponto A a um ponto B. Agora vamos para Gaiden, Kyojuro Rengoku Gaiden, onde fizemos esses shorts. Mano, Demon Slayer tem umas falhas bizarras, dá um ligue. Vou nem falar do mangá, mas vou falar da Gaiden, Kyojuro Rengoku Gaiden. Essa Gaiden conta uma história que envolve o nosso churrasqueiro, Hashira da Brasa, Kyojuro Rosquinha Rengoku, junto com sua fiel escudeira apelida do fanservice Mitsuri quer casar Kuroji. E lá nosso churrasqueiro enfrenta um Oni bem peculiar, o Hairo, um demônio que tem simplesmente o Kekijutsu de manipular sombras, e ele usa armas. Sim, armas. O Oni literalmente puxa um fuzil, mentira, se fosse isso era menos ruim. Ele literalmente puxou uma minigun em 1920. E não para por aí. Rengoku desvia de tiros. E não só desvia, como rebate balas. Sem brincadeira, isso aqui é um humano normal pra Gotoji. Ele toma uma chuva de tiros de minigun e sai assim, sério, sem nenhum ferimento. Aí eu me pergunto, como? O cara é mais rápido que o equivalente à velocidade de Mach 2. E para vocês terem noção, com essa velocidade, ele consegue disputar uma corrida com um F-5E Tiger, um jato de caça tático, e ainda sair vencedor, conseguindo bater a velocidade para quebrar a barreira do som quase que em 3 vezes. Bom, esse shorts aqui é um baita bait, e ao mesmo tempo não. Eu falo furo de roteiro, isso porque a grande maioria das pessoas que assistem Kimetsu, até mesmo eu, subestimamos o universo de Kimetsu no Yaiba, ao ponto de ver personagens como Baki ou Yuji Itadori e considerarmos que claramente o universo deles é muito mais forte que o universo de Kimetsu no Yaiba. Então é isso aqui que eu vou explicar agora, que é bem pelo contrário. Na Gaiden, Kyojuro Rengoku Gaiden, o Hashira das Chamas, que na época era um simples caçador de Hankinoi, desvia de tiros. Nos shorts eu falo que é uma minigun, mas vieram aqui nos comentários e me explicaram que aquilo ali é uma Gatling Gun, uma arma do século XIX, que é um tipo de metralhadora inventada nos Estados Unidos por Richard Jordan Gatling. Mas ainda assim, apesar de poder de fogo ser muito menor que as armas atuais, no caso a minigun sucessora, as armas Gatling realmente faziam um estrago sem igual em sua determinada época, com uma velocidade de saída próxima de 800 a 850 metros por segundo, ou seja, 2.880 km por hora,
a 3060 km por hora. E essa é a velocidade que Kyojuro Rengoku, antes de virar um Hashira, conseguia impor em suas lutas, literalmente se defendendo e desviando de tiros. Se olharmos com calma, Kyojuro leva apenas um em seu braço esquerdo, que foi literalmente o primeiro tiro que saiu da arma de Hairu. Após esse, os outros não pegaram mais, mostrando que não só sua velocidade de deslocamento é bizarra, mas também uma velocidade gestual completamente acima da média, com reflexos altos. As 3 velocidades faladas inicialmente se aplicam a essa luta, com todas em um nível praticamente Mesh 2 a Mesh 3, cercada de movimentos entre 2.450 km por hora e 3.675 km por hora. Essa é a velocidade de um caçador de Hankinoi como Kyojuro Rengoku na época da Gaiden, significando que Rengoku evoluiu a um nível bem maior nesse período de tempo. A autora de Kimetsu, Koyohara Gotoji, fez um ranking de velocidade de deslocamento dos Hashiras, mostrando quem são os mais rápidos e os mais lentos. O ranking ficou da seguinte forma: Tengen Uzui em primeiro lugar, seguido de Sanemi Shinazugawa, Gyomei Himejima, Shinobu Kocho, Kyojuro Rengoku, Gyu Tomioka, Obanai Guru, Muichiro Tokito e por fim Mitsuri Karoji. Como podemos ver, Kyojuro Rengoku já era o 5º pilar mais rápido da obra, e não temos tanta precisão do seu nível de velocidade durante o arco do Trem Infinito. Muichiro Tokito, durante sua luta com Gyoko no capítulo 121, tem um desempenho incrível, despertando sua marca do caçador. E aqui, nesse momento exato, no uso da 7ª forma, temos a seguinte informação, abre aspas, respiração da névoa, 7º estilo, neblina. Tokito mudou drasticamente o seu ritmo de movimentos para desorientar seu inimigo. Quando ele se mostra, é lento como uma tartaruga, mas quando ele se esconde, é rápido como um raio. Você já se perguntou o quão rápido é um raio? Bom, tem um youtuber aqui na plataforma que respondeu isso de maneira sensacional, e eu vou rolar os shorts dele aqui. O nome dele é Pedro, do canal Ciência Todo Dia. Então vamos lá, pra quem quiser, o canal dele vai estar aqui na descrição e é uma das coisas mais sensacionais aqui do YouTube. Qual é a velocidade de um raio? E aí, Vitor, quanto tu acha que é? O relâmpago Marquinhos. Os raios são fenômenos muito intensos. Quando um raio cai, um risco de luz extremamente poderoso rasga o céu, seguido pelo som poderoso de um trovão. Para saber qual é a velocidade de um raio, nós precisamos saber o que exatamente é um raio. Um raio é o que acontece quando existem muitas diferenças de cargas elétricas entre nuvens ou entre nuvens e o chão. Spoiler, a gente ainda não sabe exatamente como raios se formam. Se essa diferença entre cargas for grande o suficiente, as cargas elétricas meio que encontram um jeito de penetrar o ar para equilibrar essa diferença. O processo começa com uma corrente elétrica guia que separa as próprias cargas elétricas do ar, transformando ele em um condutor elétrico. Essa corrente guia em geral não tem a mesma velocidade, ela vai se espalhando e se dividindo até chegar no ponto de descarga. Uma vez que o contato é feito, o raio principal atravessa o rastro deixado por esse raio guia. E isso acontece a 400.000 km por hora. E é por isso que raios parecem praticamente instantâneos para os nossos olhos. Bom, como vocês podem ver, 400.000 km por hora. Essa é a velocidade de Muichiro Tokito na sua 7ª forma. Ou seja, a velocidade base de Muichiro sem a marca do caçador, tirando seu boost 100 vezes, é de cerca de 4.000 km por hora, talvez um pouquinho mais, já que a própria Mitsuri Karoji também passa a desviar de raios após despertar sua marca, e ela em teoria é mais lenta que Muichiro, e no ranking da autora, ambos estão abaixo de Rengoku. Com isso, podemos deduzir que os Hashiras, em sua forma base, variam entre velocidade Mesh 3, 3.675 km por hora, e Mesh 5, 6.125 km por hora. Então Rengoku da Gaiden é bem mais lento que todos os Hashiras da Era Taisho, e pensando nisso, já podemos olhar de forma diferente para as luas superiores, já que enquanto Gyoko, sua forma final é inferior à velocidade de um raio, Hantengo, Akaza, Dome e Kokushibon superam claramente essa velocidade. Hantengo até mesmo usa os raios como um de seus ataques em meio ao seu Kekijutsu, mostrando a sua superioridade a Onis como Gyutaro e Gyoko. Isso também mostra a diferença entre Gyutaro e Gyoko, apesar de que em sua forma base, o Gyoko realmente demonstra ser inferior ao Gyutaro em velocidade, já que por pelo menos um segundo, ele foi atingido pelo Muichiro sem estar com marca, enquanto Gyutaro no distrito não foi atingido pelo Tengen, onde existe uma clara diferença colossal de velocidade quando pensamos que é o Hashira mais rápido, sendo comparado a um dos 3 mais lento. No entanto, quando Gyoko entra em sua forma final, ele é tão rápido quanto o Muichiro marcado, sendo assim, muito mais rápido que o Gyutaro no distrito da Luz Vermelha. Quando a Mitsuri Tokito desperta suas marcas durante o arco da Vila dos Ferreiros, os dois automaticamente se tornam os Hashiras mais fortes da obra em todos os aspectos físicos. No entanto, se tratando apenas de velocidade, Muichiro se torna mais rápido. Porém, ele não tem um nível de velocidade tão assim acima da Mitsuri, já que a Mitsuri marcada, ao ativar a marca, ela também passa a desviar dos raios de Hantengo, coisa que ela não fez nenhuma vez sem a marca. Mas espera, como assim a Mitsuri Karoji não desviou de nenhum raio do Hantengo antes? A resposta para essa pergunta é muito simples, e está nos capítulos 122 e 123.
a Mitsuri, ela corta o ataque em si. Ela não desvia dos raios, ela corta ele girando sua espada em volta de seu corpo, que na realidade é um chicote. Então por que ela não toma nenhum choque? Afinal, cortar um raio claramente conduziria energia pela espada, mas o problema está justamente na maneira como Mitsuri faz isso. Ela corta os raios estando no ar, a vários metros do chão, o que não dava ao seu corpo distância suficiente para gerar um potencial elétrico. Basicamente, para a corrente passar, ela deve obrigatoriamente entrar por um local e sair pelo outro, fechando o circuito. Se ela estivesse no chão, ele entraria em um local e descarregaria no próprio chão, mas no alto, ela fica sem potencial elétrico, e também é por esse motivo que os pombos não levam choque quando estão apoiados nos fios elétricos. As pernas deles juntinhas não permitem com que gerem potencial elétrico. Voltando agora ao Tengen Uzui, por que sua partitura funcionava com ele sendo mais rápido que o som? Em teoria, ele não ouve seus golpes ou os golpes do Gyutaro no mesmo momento em que eles acontecem durante a luta. E a resposta para isso também é bem simples, está na explicação da partitura. Hoje no mangá foi nos explicada, mas no anime não. Então vamos lá. Capítulo 93. Abre aspas. A contagem é a fórmula de batalha única do Tengen. A análise demora muito tempo, mas ele consegue entender os hábitos e os pontos cegos do inimigo, levando seus movimentos de ataque e os convertendo em som. Igual a interrupção de um ritmo durante uma canção. Se alguém atacar na abertura de um som, ele pode golpear. Fecha aspas. Para simplificar, a partitura é puramente uma análise de batalha feita pelo próprio Tengen, onde dentro de sua mente, ele organiza como uma partitura musical, onde ele entende qualquer movimento do adversário através de padrões, conseguindo reagir melhor a eles com defesas e contra-ataques precisos, e isso é independente de ouvir ou não o som. O nível de velocidade em Kimetsu ser superior a 400 mil km/h também coloca sentido em momentos, como o Doma roubando a espada da Kanao e posteriormente roubando a máscara do Inosuke, o que prova que o Doma não só estava no controle da situação ali, mas contra os caçadores não marcados, ele poderia matá-los no momento que bem entendesse. Já na luta com Kokushibo, Sanemi não era mais forte que Muichiro, nem mesmo Gyomei era. Porém, eles eram extremamente mais experientes, eles tinham noção de como lutar com Onis mais fortes, seus instintos eram muito mais apurados, e o Kokushibo também gostava de se sentir nostálgico ao lutar com eles, reconhecendo seus potenciais como adversários. E o mesmo serve para o Akaza com Gil Tomioka. Assim como Kokushibo, ele também poderia matar seus adversários no momento em que bem entendesse, mas por curtir lutar com manos fortes, eles se nivelavam e tentavam manter uma luta divertida, o que deu a chance de Gil, Sanemi e Gyomei também despertarem suas marcas, o que obrigou todos eles a lutar finalmente a sério. Já a velocidade de Muzan e Orichi está em um nível inestimável, e provavelmente muito maior que o mais rápido dos Onis, no caso, o Kokushibo, levando em consideração que o Orichi velho passou pelo Kokushibo sem ser percebido por ele, isso há 400 anos antes dos acontecimentos da obra. E por fim, temos a maior incógnita de todas, Zenitsu. Zenitsu Agatsuma é um caçador realmente interessante, já que sua última forma, a Deus Flamejante do Trovão, se trata de um ataque indefensável, capaz de eliminar alguém como Kaigaku, que era um Oni que usava a respiração do trovão, e também feriu Muzan, que mesmo nerfado, era mais rápido que todos os Sasheiras marcados, o ferindo por 2 oportunidades. Zenitsu também fez golpes indefensáveis contra Daki, usando sua primeira forma e a velocidade divina. Mesmo com ela tentando se adaptar a ele, Zenitsu inicia a obra como o mais rápido e claramente mais perigoso do trio de protagonistas, mesmo com ele próprio não sabendo disso. Ele vai evoluindo, sua velocidade vai aumentando cada vez mais, ao ponto de já passar da barreira do som e causar barulhos estrondosos, destruindo o piso ao redor usando sua inspiração durante o arco do Monte Atagumo. E quando ele chega ao Castelo Infinito, apesar de tudo, em sua forma base, ele não conseguia desviar de raios. Ele ainda é um caçador como a Kanao e Inosuke, alguém sem marca. No entanto, é aqui que entra aquela diferença que eu falei entre as técnicas e as respirações em si. A respiração do trovão é uma técnica que Zenitsu aprimorou ao ponto de, quando usá-la, não só se tornar rápido, mas atingir velocidades que nem mesmo Hashira seria capaz de atingir. Sua 7ª forma, por se tratar de um ataque defensável que transcende a velocidade de raios, deve potencializar a velocidade dele em pelo menos 100 vezes. Como se, metaforicamente falando, ele ativasse a marca em um instante apenas para fazer o movimento, aumentando e muito a sua velocidade instantânea e não a média, como dito ao se referir às Sashiras. Tanto que depois de usar as técnicas, suas pernas ficam prejudicadas, em algumas oportunidades até mesmo se tornam inúteis, coisa que gerou sequelas após a batalha final. E isso também nos prova o abismo entre o trio principal e o Tengen Uzui no arco do Distrito da Luz Vermelha, onde apesar de serem fortes, eram 100 vezes mais fracos que um Hashira, onde para ter a força para cortar uma luz superior,
Tanjiro precisou da marca do caçador. O mesmo se aplica ao arco do trem infinito. Apesar de serem rápidos, os garotos eram muito inferiores ao Rengoku, que por si só era muito mais fraco que alguém como Akaza, pelo menos 100 vezes mais fracos, e por isso acabou morto, condenado a ser morto antes mesmo de começar a luta. E o mesmo se aplica ao final do treinamento pilar. Após muitos esforços, o nosso trio de protagonistas junto a Kanao se iguala em nível ao Hashira base, com Tanjiro se destacando por já ter sua marca despertada, mas somente durante Castelo Infinito que ele passa a mantê-la melhor. Através de Hairu, a ex Lua Inferior 2 que foi morta pelo Rengoku, também entendemos que a velocidade de uma Lua Inferior é pelo menos próxima de Match 2, com praticamente todos rompendo a barreira do som, no caso Match 1, 1234 km/h. Ou seja, Gyuto Mioka provavelmente era 2 ou 3 vezes mais forte que o Rui durante o arco do Monte Atagumo, quando se trata de velocidade, e Tanjiro Kamado era bem inferior ao Kizuki na época, se mantendo assim até mesmo no arco do distrito, onde em grande parte ele foi dominado e seria morto pela Daki. Já no caso do Murata, onde eu falo que ele passa de 1000 km/h nos shorts, Murata, após o treinamento pilar, onde ele chegou até o treinamento do Gyomei, ele passa a conseguir enfrentar Onis projetados para serem de nível Kizuki inferior, como confirmados pelo próprio Gyomei, sendo capaz de enfrentar e derrotar essas coisas. Murata passa a ter velocidade instantânea ao usar a respiração da água, próxima da velocidade desses mesmos Onis, ou seja, muito próxima de Match 1, podendo ser superior ou um pouco inferior. Mas também não vamos subestimar o Murata. Tirando o trio de protagonistas, Kanao e os Hashiras, dos caçadores em atividade, ele era claramente o mais destacado, sendo um dos poucos enviado para um esquadrão com menos gente, fazendo a guarda pessoal de Yoshiro durante Castelo Infinito. Se levarmos os requisitos para ser um pilar, no final da obra, Murata tem os requisitos. Mas bom, espero que tudo tenha ficado bem claro, eu tô até rouco já, mas eu tô pensando também em fazer um vídeo sobre a força física, que também é bem grande de Demon Slayer. Se vocês apoiarem esse vídeo aqui, eu com certeza vou fazer. No mais, obrigado por chegar até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, um abraço e falou! Não esquece de seguir no Twitter.